Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Aleluia. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu. Vinde todos adoremos. Suave luz, luz esplêndida, fogo do trono enviado sobre os discípulos de Cristo, como seu dom mais sagrado. Os corações torna plenos, a nossa voz enriquece. Os corações e as línguas concordes vibrem em prece. Consolador, Santo, vinde. Os corações abrandai, regei as línguas
queimai, com mente pura cantamos, criação nova tornados, nascidos filhos da da graça agora gerados, sois doador e sois dom dos corações, todo bem, a nossa mente para o louvor que convém, vós os lavais do pecado, autor de toda piedade, gozem os novos com Cristo, desta total novidade. O Espírito sopra onde quer e ouve seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Estendeis qual uma tenda o firmamento, construís vosso palácio sobre as águas. Das nuvens vós fazeis o vosso carro, do vento caminhais por sobre as asas, dos ventos fazeis vossos mensageiros, do fogo e chama fazeis vossos servidores. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Ante a vossa ameaça elas fugirão, e tremerão ao ouvir vosso trovão. Saltaram montes e desceram pelos vales, ao lugar que destinastes para elas.
elas não passam dos limites que fixastes e não voltam a cobrir de novo a terra. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes que passam serpeando entre as montanhas. Dão de beber aos animais todos do campo, e os da selva nelas matam sua sede. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Espírito sopra onde quer e ouve seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Aleluia. De repente estrondo vem dos céus, como o ruído de vento impetuoso. Aleluia. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem, para da terra extrair o seu sustento, e o vinho que alegra o coração, o óleo que ilumina a sua face, e o pão que revigora as suas forças. As árvores do Senhor são bem viçosas, e os cedros que no Líbano plantou. As aves ali fazem os seus ninhos, e a cegonha faz a casa em suas copas. Os altos montes são refúgio dos cabritos, os rochedos são abrigo das marmotas. Para o tempo assinalar destes a lua, e o sol conhece a hora de se pôr. Estendeis a escuridão e vem a noite, logo as feras andam soltas na floresta. Eis que rugem os leões buscando a presa,
e de Deus eles reclamam seu sustento. Quando o sol vai despontando, se retiram e de novo vão deitar em suas tocas. Então o homem sai para o trabalho, para a labuta que se estende até a tarde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De repente um estrondo vem dos céus, como o ruído de um vento impetuoso. Aleluia. Enviai o vosso Espírito e renasce todo ser, e havereis de renovar toda a face desta terra. Aleluia. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Eis o mar tão espaçoso e tão imenso, no qual se movem seres incontáveis, gigantescos animais e pequeninos. Nele os navios vão seguindo as suas rotas, e o monstro do oceano que criastes, nele vive e dentro dele se diverte. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhe deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Se escondeis a vossa face, se apavoram. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra, ela estremece. Quando toca as montanhas, lançam fogo. Vou cantar
ao Senhor Deus por toda a vida. Salmodiar para o meu Deus enquanto existo. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Desapareçam desta terra os pecadores e pereçam os perversos para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enviai o vosso Espírito e renasce todo ser, e havereis de renovar toda a face desta terra. Aleluia. O Espírito do Senhor encheu todo o universo. Aleluia. Ele une todo ser e conhece toda a voz. Aleluia. Da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são a inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente
nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Porque todos vós sois filhos, pela fé em Jesus Cristo. Enviou o Senhor Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Aleluia. Não nos deu nosso Senhor o espírito de medo, mas o espírito de força, de amor e sobriedade. Enviou o Senhor Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Aleluia. Do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu Bispo, século II, o envio do Espírito Santo. Ao dar a seus discípulos poder para que fizessem os homens renascer em Deus, o Senhor lhes disse: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus prometera por meio dos profetas que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre os seus servos e servas para que recebessem o dom da profecia. Por isso, o Espírito Santo desceu sobre o Filho de Deus, que se fez filho do homem, habituando-se com ele a conviver com o gênero humano, a repousar sobre os homens e a morar na criatura de Deus. Assim renovava os homens segundo a vontade do Pai, fazendo-os passar da sua antiga condição para a vida nova em Cristo. São Lucas nos diz que esse Espírito, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar a vida nova a todos os povos e de fazê-los participar da nova aliança. Eis porque, naquele dia, todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade as raças mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas as nações. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa nem um só pão, nós também, que somos muitos, não podemos transformar-nos num só corpo em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu.
E assim como a terra árida não produz frutos se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça enviada do alto. Com efeito, nossos corpos receberam pela água do batismo aquela unidade que os torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, a receberam pelo Espírito. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à Igreja, enviando do céu o Paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. Por esse motivo temos necessidade deste orvalho da graça de Deus para darmos fruto e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor onde temos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado da sua criatura, daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e deu 2 denários reais, tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho. Façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Ao completar-se Pentecostes, todos eles, na mesma casa se encontrando reunidos, de repente um ruído veio do céu, como se fosse de um vento impetuoso, que encheu a casa toda. Aleluia! E assim, estando juntos os discípulos, de repente um ruído veio do céu, como se fosse de um vento impetuoso, que encheu a casa toda. Aleluia! Não vos deixo como órfãos, e o vosso coração haverá de se alegrar. Aleluia. Quem é este que vem de Edom? Vem de Bosra com vestes vermelhas, vem formoso em trajes de gala, caminhando com grande poder. Sou eu que proclamo a justiça, sou eu poderoso em salvar. Mas porque tua veste é vermelha, como a daquele que pisa o lagar, eu sozinho pisei o lagar, e ninguém me ajudou dentre os povos. Com furor eu então os pisei, e a eles com ira esmaguei. Salpicou-me seu sangue as vestes, o meu traje está todo manchado.
vingança o dia eu queria, da redenção já chegou o meu tempo. Eu olhei, mas ninguém para ajudar. Admirei, pois não tinha apoio. Então apelei ao meu braço. Minha ira me veio ajudar. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde todos, retornemos ao Senhor. Pois se Ele nos feriu, nos curará. Em 2 dias nos dará de novo a vida, e em 3 dias haverá de reerguer-nos, e viveremos na presença do Senhor. Apliquemo-nos a fim de o conhecer, esforcemo-nos a fim de o seguir. Tão certa como a aurora é sua vinda, como a chuva para nós ele virá. Chuva tardia que irriga toda a terra. Que te farei, ó Efraim, a te Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que depressa se dissipa. Por isso os castiguei pelos profetas e os matei pelas palavras de minha boca, e meu juízo resplandece como a luz. Misericórdia eu quero e não teus sacrifícios, conhecimento do Senhor mais que holocaustos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esperai-me, palavra do Senhor. No dia em que eu me levantar para dar meu testemunho, porque é minha decisão reunir nações e reinos, a fim de derramar sobre eles meu furor e toda a indignação da minha cólera inflamada, pois o fogo do meu zelo consumirá a terra inteira. Então eu haverei de dar aos povos lábios puros, para todos invocarem o nome do Senhor e o servirem lado a lado com igual dedicação.
De além dos rios da Etiópia virão os meus adoradores. Os meus filhos espalhados me trarão seus sacrifícios. Naquele dia não terás de envergonhar-te de tuas obras, dos pecados cometidos pelos quais tu me traístes. Porque então eu tirarei do teu meio os teus soberbos, os arrogantes fanfarrões, e não mais te orgulharás sobre este monte santo que é meu, diz o Senhor. Em teu meio deixarei um povo humilde e modesto, que porá sua esperança no nome do Senhor. O resto de Israel não fará mais injustiça, nem mentiras falará, e não mais se haverá de encontrar em sua boca uma língua enganadora. Pois serão apacentados e repouso encontrarão, e não haverá ninguém que os possa perturbar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não vos deixo como órfãos, e o vosso coração haverá de se alegrar. Aleluia. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes,
Santo, Senhor Deus do universo, proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A voz celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louvados profetas, a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires, a vós por toda a terra proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos. Em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que o mistério pascal se completasse durante 50 dias até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam no louvor do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças